Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez uma aula extra sobre banco de dados aplicados, pessoal. Lembrando, pessoal, que a aula extra é uma aula um pouquinho mais curta, onde a gente aborda alguns temas que não foram tão aprofundados na apostila, traz algumas curiosidades para vocês, ou algumas vezes um estudo de caso. Enfim, seria uma aula bem mais curtinha mesmo ali, ela tem de 10 a 20 minutos, só para a gente estar mantendo esse contato com vocês, para que vocês não se sintam muito sozinhos, né, na questão de vocês só assistirem aquelas aulas gravadas dentro do Moodle e não tenha nenhuma aula que você possa ter uma proximidade maior com quem está ali respondendo a tutoria, mensageria, etc. Bom, pessoal, eu sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos aqui da área da computação, juntamente com o Lucas Fregolente, e vou estar ministrando essa aula aqui para vocês, pessoal. Então fique à vontade para estar enviando sua mensagem no chat. Não se esqueçam de responder a lista de presença também. Ela está disponível aí na descrição da live, também fixada no topo do chat. Entra na lista de presença e pode estar ali deixando o seu feedback. Se você estiver assistindo essa aula posteriormente, né, não está acompanhando ela ao vivo, está assistindo a gravação dela, fica à vontade também para responder a lista de presença aí na descrição da live, não tem problema. A lista de presença fica aberta até um tempinho, um pouco depois de ter ocorrido a aula. Então responde ali, coloca seu nome, seu real, seria seu número de matrícula e deixe seu feedback, pessoal. Então vamos dar início aqui, só vou estar recapitulando alguns pontos sobre banco de dados, né? Como aí já passaram as provas, né? Estamos chegando ali perto da prova substitutiva, vou estar só dando uma recapitulada aqui de alguns conceitos do banco de dados, né? Uma aula bem mais teórica, uma aula bem menos densa, assim, nada muito prático, para não trazer dentro daquela densidade do conteúdo, que a gente sabe que o banco de dados é um pouco mais complexo. Então, uma aula bem mais tranquila aqui para vocês, bem mais descontraída. Então, primeiramente, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula e você está um pouquinho perdido, então, o que é um banco de dados, pessoal? Nada mais é que um sistema organizado de armazenamento de dados que permite a criação, manipulação e recuperação eficiente das informações. Ele serve como um repositório centralizado para armazenar dados que são acessados por diferentes usuários e aplicativos. Então, nada mais é do que o armazenamento de dados, pessoal. Realmente, ali um banco de dados. Então, você sempre se depara com o banco de dados indiretamente, né? Ele não faz tanta... ele corre ali por trás dos aplicativos e programas, então você não sabe muito bem quando você está passando informações ou puxando informações do banco de dados. Mas, assim, praticamente quase todo aplicativo ali que ele armazena informações, ou você tem que puxar informações, ele tem um banco de dados rodando por trás dele, pessoal. Então, quando você entra no aplicativo, você cria sua conta, quando você coloca seu nome, sua idade, seu gênero, número, e-mail, enfim, tudo isso vai para o banco de dados. E quando você vai ali na área do aplicativo e acessa o seu perfil, o banco de dados pega esses dados e retorna essas informações para você, né? Ele traz ali do back-end, joga para o front-end,
onde você pode entra no seu perfil e você vê suas informações lá. Ah, fulano de tal, idade tal, tal e-mail, tal gênero, enfim. Então a gente sempre está em contato ali com o banco de dados, principalmente nas redes sociais, pessoal. Quando você envia, quando você deixa um vídeo ali, ele fica armazenado ali. Todos esses dados eles ficam ali. Tem muita empresa que hoje em dia utiliza a nuvem, né, para estar armazenando esses dados. Então, a importância do banco de dados, pessoal. Gerenciamento de informações. Os bancos de dados permitem armazenar e gerenciar grandes volumes de informações de maneira organizada, facilitando o acesso, atualização e análise de dados. Então, como eu citei anteriormente, né, quando você entra no aplicativo, realiza o seu cadastro ali, você já está gerenciando e armazenando as informações ali dentro do banco de dados. Você já está passando informações, né, enviando informações para o banco de dados, posteriormente ali esses seus dados eles ficam salvos naquele banco de dados, né? É muito importante ter também a questão da segurança para não ter vazamento desses dados, para que seus dados pessoais não sejam distribuídos aí pela internet, como a gente sabe que eventualmente ocorre às vezes algum vazamento de informações, né? Alguns ataques para estar pegando esses dados, né? Imagina você que tem o seu cadastro feito ali na Amazon, você tem o seu cartão de crédito armazenado neles e por uma falha de segurança vaza os dados do seu cartão de crédito e de milhões de pessoas. Então, assim, a gente sabe que que essas falhas de segurança, esses vazamentos de dados ocorrem. Né? Em 2017, teve uma empresa muito famosa também nos Estados Unidos que teve esse vazamento de dados, né, com prejuízo de milhões, e não só a empresa deixa vazar esses dados, mas depois o cliente, né, o usuário, ele já vai partir por um processo em cima da empresa, né? Então a empresa assim já tem um prejuízo enorme quanto a isso, e também muito difícil de você ter a confiança do cliente novamente, né? Depois que teve os seus dados vazados. Imagina você fez uma compra na Amazon, vazou seus dados, clonaram seu cartão, enfim, pegaram ali seu dinheiro. Até você ter essa confiança novamente na Amazon, de poder comprar outro produto lá, é muito difícil. Então, é muito difícil você ganhar a confiança do cliente novamente após um vazamento de dados como esse. Então, uma outra importância do banco de dados seria a tomada de decisão. A análise de dados armazenados em banco de dados ajuda a empresa a tomar decisões informadas e baseadas em evidências, melhorando a eficácia e eficiência dos processos de negócio. Então, você acessa ali o seu banco de dados, né, do seu aplicativo, você vê que a maioria do seu público ali é da idade de 20 a 30 anos. Então, às vezes, você pode trazer novos conteúdos, né, novas atualizações voltadas para o público ali entre essa idade, né, o que eles mais gostam de ver, enfim. A gente vê muito isso também na questão, aí já que trabalha um pouco mais do algoritmo, né? Por exemplo, do Netflix. Ele vê ali ele pega os seus dados ali, né, no algoritmo, ele analisa, enfim, vai te recomendando o que ele acha que você gostaria de assistir, né? Então, por exemplo, você assiste só o filme do Adam Sandler, o Netflix vai lá e fica ali te recomendando filmes do Adam Sandler. Enfim. Continuando, pessoal, produtividade. Os bancos de dados aumentam a produtividade dos funcionários, automatizando tarefas rotineiras e permitindo rápido acesso às informações necessárias para a realização de suas atividades. Então, a gente vê também, já vem trazendo aquela questão da atualização para a empresa sempre se manter atualizada, né, nas tendências de hoje em dia, principalmente dessas automatização de tarefa, muito utilizado também por grandes empresas, as Big Techs que a gente chama. Relacionamento com clientes, né, os bancos de dados ajudam as empresas a gerenciar informações sobre o cliente, melhorando o atendimento, a comunicação e a personalização das ofertas. Como a gente citou ali, né, trabalha um pouquinho junto do algoritmo, pega ali os dados, vê o que seria melhor para você em tal ocasião. Muito importante também para a gestão de recursos humanos, né, são usados para gerenciar informações sobre funcionários, incluindo recrutamento, treinamento e avaliação de desempenho. Vai deixando os dados ali, né, dos colaboradores da empresa armazenados para você ter um controle maior ali sobre os seus funcionários. Muito importante também no controle de estoque e logística, né, acho que um dos principais pontos-chave aqui de um banco de dados, que ele ajuda no gerenciamento de estoques, rastreamento de produtos e planejamento de logística, garantindo que os produtos estejam disponíveis quando necessário e otimizando a cadeia de suprimentos. Então é sempre importante ter o banco de dados atualizado, né, na questão do estoque. Por exemplo, citando novamente, né, a Amazon, seria qualquer e-commerce, enfim, você acessa o produto,
ver ali quantos produtos ainda tem estoque, né, daquele determinado produto que você viu, daquele determinado item, né? Quantos produtos tem estoque dele ali? Ah, tem apenas 2, 3, ou não tem estoque, então é muito importante o banco de dados para essa questão da atualização, né? Se o seu produto ainda tem produto à venda ou não. Segurança e conformidade, bancos de dados bem projetados e gerenciados podem ajudar a garantir a segurança e a privacidade das informações, bem como atender os requisitos de conformidade regulatória. É muito importante ter essa segurança do banco de dados, como a gente disse, se você trabalha com dados muito importantes para o usuário, né, digamos assim, né, por exemplo, cartão de crédito do usuário, então é muito importante você ter essa segurança com o seu banco de dados, fundamental. Análise e inteligência de negócio, análise de dados em bancos de dados permite que as empresas identifiquem tendências, padrões e oportunidades de negócio, melhorando o tomate de decisões estratégicas. Então, se você vê que a tendência ali do seu aplicativo, talvez a grande parte do público ali seja feminino, você já começa a trazer um conteúdo voltado mais ali para o público feminino, enfim, são decisões estratégicas que vão melhorando ali a experiência do usuário com o seu produto, né? Importante também a integração de sistemas, né? Isso facilita a integração de diferentes sistemas e aplicativos, permitindo que as informações fluam de maneira eficiente e eficaz entre eles. Então, se você tem um banco de dados robusto, né, muito bem estruturado, você pode utilizar esses dados ali para diferentes sistemas e aplicativos, né? Os mesmos dados, você traz ali o seu banco de dados de usuários, por exemplo. Às vezes você quer mudar um pouco ali do seu aplicativo, enfim, você já traz todos aqueles dados para que o usuário não precise registrar novamente, né? Então, escalabilidade e flexibilidade. Os bancos de dados modernos são projetados para serem escaláveis e flexíveis, permitindo que as empresas adaptem as mudanças nas necessidades de negócio e no ambiente competitivo. Então, muito importante ter aquele banco de dados bem estruturado para você manter a competitividade, né, dentro desse mercado. A gente sabe que cada vez a concorrência está maior, com empresas surgindo, tecnologias novas surgindo. Então, muito importante você ter um banco de dados robusto, né? Então, aqui, trazemos o banco de dados em diferentes áreas. Então, o banco de dados ele é muito utilizado, né, nos negócios e comércio eletrônico, como a gente citou anteriormente, a gente vem estudando desde o começo dessa aula ali, como exemplo, a Amazon. Então, em sistemas de gerenciamento de vendas e inventário, ele é usado para armazenar informações sobre produtos, transações da venda, histórico e estoque de compras. Então, como a gente citou na questão do estoque, também às vezes você quer rastrear ali seu pedido, ver por onde que ele está passando, né, as informações do banco de dados, vai levando ele adiante ali. Muito importante também na questão do CRM, que utiliza o banco de dados para armazenar informações sobre clientes, suas interações passadas e preferências, permitindo um melhor atendimento ao cliente e estratégias de marketing direcionadas. Também muito importante na questão de análise de dados e business intelligence. Bancos de dados são fundamentais para armazenar grandes volumes de dados empresariais que são posteriormente analisados para obter insights e tomar decisões estratégicas, né? Nada muito diferente do que a gente já citou anteriormente. Você vê ali o padrão do seu usuário, enfim, seu público-alvo e toma decisões estratégicas em cima disso para melhorar cada vez mais o seu programa, o seu aplicativo, enfim. Ele é utilizado também, o banco de dados é utilizado nas áreas da saúde, né, de registros médicos eletrônicos, armazena informações de saúde do paciente, histórico médico, resultado de exame, prescrições médicas, entre outros. Quando às vezes não sei se vocês já chegaram a perceber isso, quando você vai no laboratório, realiza o exame de sangue, né? Por exemplo, a vitamina C está tanto. Ele, às vezes, ali embaixo, ele já mostra quanto estava a sua vitamina C no último exame que você tinha realizado. Então, ele armazena ali no banco de dados essas suas informações e quando você realiza novamente ali um exame de sangue, ele mostra ali para você estar comparando. Pô, quando eu fiz ali há 2 meses atrás o exame de sangue, a vitamina C estava tanto. Hoje em dia ela já aumentou, diminuiu, enfim, ficar de olho. Ele é muito importante também no sistema de informação hospitalar, para gerenciar informações operacionais e clínicas de hospitais e instituições de saúde, incluindo agendamento de consultas, administração de medicamentos e faturamento. Muito utilizado em muitos aplicativos. Você utiliza isso nessa questão do agendamento, né? Você baixa ali o programa, tanto em barbearia, consultório de odontologia, enfim,
Às vezes, consultório de odontologia, você nem precisa baixar o aplicativo, né? Obviamente, para estar agendando, ele é só consulta, mas principalmente aplicativo de barbearia, entra lá, coloca às vezes seu número de celular, o nome apenas, marca ali, deixa agendado já o seu horário. E a gente sabe também que programas voltados, né, voltados para essa questão da administração de consultórios, seja odontológico, enfim, qualquer outra especialização, também está muito em alta, né? Tem muitos programas aí que tem uma forte concorrência entre si para ver qual seria o melhor programa ali para atender, por exemplo, os dentistas, né? Tem programas que já fornecem ali folhas de exame, né, para o próprio dentista, já deixa mais simples a agenda dele, para ele fazer também a questão do faturamento dele, enfim. A gente também tem banco de dados voltado para a parte da educação, onde a gente tem um sistema de gerenciamento de aprendizagem, utilizado para armazenar informações do aluno, curso, nota, atividades, materiais didáticos, etc., né, nas plataformas de educação online. Então, aqui, por exemplo, de FATES, né, um exemplo, você faz seu cadastro, a gente já tem suas informações no banco de dados, a gente consegue puxar ali pelo sistema ali no Moodle, a gente consegue verificar as notas, né? Vocês também, obviamente, tanto dentro do Moodle quanto no portal do aluno. Quando você envia a atividade, ela fica armazenada ali para que o setor responsável veja, realize a correção da sua atividade. Enfim, também tem as aulas que ficam gravadas lá, né? Todas para vocês assistirem. Então, também os bancos de dados acadêmicos que utilizam para armazenar informações administrativas, como registro dos alunos, informações financeiras e recursos humanos. Então, no portal da aluno também é possível vocês verificar essa questão financeira de vocês, né, o boleto, enfim, quantas mensalidades ainda tem para pagar, e aqui também ali o setor responsável tem acesso a essas informações. E também no setor governamental, né, eles são utilizados para armazenar informações governamentais, incluindo o registro de impostos, dados demográficos, registros criminais, informações de infraestrutura, né? Também tem a questão dos registros de eleitores e registrar os votos em sistema de votação eletrônica. Muito utilizado também no setor financeiro, né, os sistemas bancários, onde armazena as informações sobre contas bancárias, transações, histórico de crédito, gerenciamento de riscos. Temos também nas transações financeiras, né, como cartão de crédito, né, pagamento eletrônico, Pix, transferências bancárias. Falando aqui um pouquinho sobre a segurança, né, apenas esse ponto que a gente já conversou sobre isso lá no começo da aula, a segurança do banco de dados ela é crucial para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados. Violações de segurança podem resultar em roubo de informações, perda de confiança dos clientes e danos à reputação da organização. Então, como a gente citou, né, esses são aqueles dados muito importantes para o cliente, né, aqueles dados um pouco mais sensíveis, digamos assim. Quando tem esse vazamento do dado do cliente, né, o cliente perde a confiança na sua empresa, né, e isso também traz danos à reputação da sua empresa. Então, os principais riscos incluem violações de confidencialidade, modificação não autorizada de dados, né, a gente sabe da questão dos hacks, né, por exemplo, o hack do Facebook. Você está ali no seu Facebook de boa, e você vai entrar no outro dia, do nada já virou uma página, já virou um outro perfil, né, totalmente diferente, às vezes em outra língua, enfim. Interrupção do acesso aos dados e violações de conformidade com leis e regulamentos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem básica, bem simples, né? Só para a gente estar trocando essa ideia mesmo. Pessoal, não se esqueçam de preencher a lista de presença aí na descrição da live. Muito obrigado por terem comparecido, espero que vocês estejam tendo uma ótima jornada acadêmica, pessoal. Então, sempre que necessário, pode entrar em contato com a gente ali através do WhatsApp da TES, que a gente vai estar à disposição de todos vocês, pessoal. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.